Fala, gente! Voltamos aí com mais um guia de temporada, dessa vez com as continuações da temporada de outubro de 2023. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 700 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, segue aí os animes da temporada anterior que continuam nessa. E agora vamos lá, começando aí as continuações. Shield Hero tá voltando aí com a terceira temporada, a história do cara que é mandado para um mundo de fantasia, chega lá e vira o herói do escudo, mas é rapidamente traído por uma garota, gera um trauma nele e a história vai seguindo a partir daí. Muita coisa já aconteceu aí depois da primeira e segunda temporada, e bom, a segunda, a maioria das pessoas não gostou muito, a produção decaiu pra caramba, o roteiro ficou todo esquisito, meio rushado, então tem gente olhando meio torto aí pra essa volta na terceira temporada. Bom, tem uma boa notícia. Mudaram o diretor de novo, porque na primeira temporada tinha um diretor, que era melhor do que o que assumiu na segunda. E agora tem um outro diretor, que felizmente é melhor que o da segunda, foi o pior diretor de longe. A produção decaiu horrores também, porque eles basicamente passaram para um outro estúdio lá terceirizado para fazer a animação, porque o estúdio estava ocupado, o estúdio principal que é o Kinema Citrus. Agora o estúdio vai voltar a dar prioridade ao anime, e esse novo diretor aí também parece que vai fazer um trabalho melhor. Então a produção deve dar uma elevada em comparação à segunda temporada, e a história também provavelmente vai ser mais interessante esse arco para a maioria, comparado ao arco anterior. Não dá para garantir, mas ainda assim pode valer a pena dar uma chance. Spy Family tá voltando aí também com a segunda temporada. A história acompanha um espião que tem que adotar uma garota para fingir que tem uma família, também tem que casar com uma mulher lá, pelo menos de fachada, só que a mulher com quem ele casa, na verdade, é uma assassina de aluguel e ele não sabe disso, e a garota que ele adotou tem poderes paranormais. E a gente vai seguindo aí com essa família muito doida, aonde só a garota sabe, no caso, a identidade real dos pais. A história divertiu muita gente aí durante a primeira temporada, e tá voltando com o mesmo diretor, estúdio tudo igual, então não tem por que a animação decair. E essa temporada vão adaptar o famoso arco do navio, que muita gente considera um dos melhores arcos que tem no material original, que é o mangá. Inclusive, ele tá vendo no Brasil, pra quem interessar, vou deixar um link aí pra vocês na descrição do vídeo. De qualquer forma, pra quem reclamava que a primeira temporada soava até episódica, já que todas as histórias eram muito curtas, vai gostar bastante dessa nova temporada, já que esse arco do navio é longo, deve ocupar mais da metade dessa nova temporada. E depois disso vão emendar o filme ainda, fez tanto sucesso que decidiram fazer um filme original, e inclusive devem lançar em algum momento aí pra gente, em 2024. Mas pra quem gostou da primeira temporada, não tem por que não assistir essa. E pra quem achou que ficou devendo em alguma coisa a primeira, dá uma olhada nessa que pra quem queria um arco mais longo, vai ganhar, inclusive focado na Yor. Dr. Stone tá voltando aí também com a parte 2 da terceira temporada. A história acompanha várias pessoas que foram petrificadas e acordaram mais de 3.000 anos depois, e agora eles têm que descobrir o que exatamente aconteceu para petrificarem a Terra inteira, as pessoas pelo menos, e também restabelecer toda a tecnologia perdida durante esses 3.000 anos. A staff, diretor, estúdio é tudo igual a da parte 1, então quem curtiu ela não tem por que não continuar. Tokyo Revengers tá voltando aí também com a parte 2 da temporada dele. Ele teve a parte 1 na temporada de janeiro desse ano, mesmo diretor, estúdio, tudo igual, e a história acompanha um cara que voltou no tempo aí e tá tentando arranjar um jeito de salvar a garota por quem ele era apaixonado, porque no futuro ela vai acabar morrendo. E pra conseguir isso, ele tá se metendo em um bando de brigas de gangue. Kenojo Mokanojo tá voltando aí também com a segunda temporada. A comédia romântica acompanha um cara tentando ter duas namoradas. Na verdade, ele não tenta, ele consegue. E não tem traição. Você pode estar pensando, NTR, não tem não. Na verdade, elas sabem disso. Pô, Marco, tem uma traição consentida? Olha, é um pouco difícil de classificar. Mas elas vão morar na mesma casa com ele ainda, inclusive. E aí fica essa disputa ali por ele, enquanto as duas, na verdade, viram namoradas dele. É uma história muito doida, resumindo. Alguns droparam, outros se interessaram, variou aí, mas tinha um diretor que se dava muito bem com comédia, o estúdio também. Na verdade, o mesmo diretor estúdio da primeira temporada de Golton Boom. E aí trocaram agora tanto o estúdio, foi para um estúdio inferior, e foi também para um outro diretor, menos experiente, com comédia romântica, que o diretor anterior. E também nunca dirigiu nada sozinho. Então não tem como prever como exatamente ele vai sair. Mas olhando por alto parece um downgrade.
comparado à primeira temporada. Mahotsukai no Yomi tá voltando aí também com a parte 2 da segunda temporada. Na segunda eles mudaram diretor, estúdio, mas fizeram um bom trabalho, então quem gostou da nova temporada não tem por que não continuar assistindo agora. A história aí, pra quem não conhece, acompanha uma garota que vira uma escrava e acaba comprada por um mago, com uma aparência um tanto quanto estranha, com certeza, e esse mago torna ela discípula dele, e a gente vai acompanhando a história dos dois ao longo do tempo. Esse aqui não ficou tão conhecido, ele acompanha a história de uma garota que é transportada para um mundo de fantasia e ganha os poderes de uma santa, e a gente vai acompanhando a história dela a partir daí. E, bom, a segunda temporada foi anunciada há um bom tempo, finalmente está saindo, e o diretor e o estúdio é o mesmo aí da primeira temporada. Quem gostou dela não tem por que não dar uma chance pra essa também. Inclusive, uma curiosidade, o diretor na primeira temporada foi o exército de um homem só. O cara dirigiu um bando de episódios. Pô, mas o diretor geral devia dirigir tudo. Sim, ele supervisiona geralmente tudo, mas ele não dirige literalmente lá todos os estágios de cada episódio. Geralmente tem diretores de episódio pra isso. Ele foi diretor de episódio da maioria dos episódios, mais da metade. Então o cara tava realmente empenhado na adaptação. No caso do anime. Inclusive o script, quem escreveu o roteiro pro primeiro episódio foi ele. Tô curioso ver se nessa nova temporada ele vai fazer a mesma coisa. Deadmon Death Play tá voltando aí também com a parte 2 do anime. Mesmo diretor, estúdio, tudo igual à temporada anterior. Pra quem não viu, a parte 1 é basicamente a história de um necromancer que acaba reencarnado na Terra. E aí tem uns mistérios quanto a isso, os plot twists e tal, que eu não vou elaborar aqui, mas a gente vai acompanhando aí a jornada desse necromancer, que na verdade não é tão ruim quanto parecia no começo da história. A história é originalmente um mangá, e o autor é o mesmo de Durarara. MF Ghost, esse aqui é particularmente curioso, porque ao mesmo tempo que ele é a continuação, ele também é meio que um spin-off, já que ele tem um novo protagonista, mesmo que se passe no mundo de Initial D, um anime aí de corridas de carro e drift muito, mas muito conhecido. E bom, essa é uma nova obra do autor que se passa no mesmo mundo e inclusive o protagonista de Initial D é o mentor do protagonista dessa história, de MF Ghost, que se passa em um mundo onde a maioria dos carros é elétrico agora. O pessoal largou motor a combustão, mas tem algumas corridas usando só carros com motor a combustão acontecendo, que estão chamando a atenção das pessoas, ficando cada vez mais populares. E o protagonista, que estava na Europa, volta para o Japão e decide entrar em uma dessas corridas, com um carro meia boca até, mas ele sai bem pra caramba, já que ele tem muita skill. E bom, depois daí vai acompanhando a história dele lá evoluindo nessas corridas. Ao mesmo tempo que ele tenta descobrir o que aconteceu com o pai dele que tá desaparecido. O diretor já dirigiu alguns filmes de Initial D, então ele já tem alguma experiência dentro desse tipo de história. O estúdio não é nada demais, mas metade desse anime vai ser computação gráfica, a parte de corrida dos carros é em computação gráfica, enquanto a parte das pessoas ali é tudo em 2D. Então não deve ser um anime muito exigente, no caso com a parte de animação 2D, eles devem conseguir se virar bem. The Idolmaster tá voltando aí também com um novo anime, de novo focado em novas garotas aí que querem virar grandes idols e tal. O diretor é muito bom, mas infelizmente o anime parece que vai ser todo feito em computação gráfica. Então a maioria, mesmo quem gosta de animes de idol, talvez nem dê uma chance por causa disso. Mas de qualquer forma, pra quem curte animes de idol e a franquia de Idolmaster, que tem um bando de animes, a maioria deles você pode assistir separado porque são histórias de personagens diferentes. Então pra quem curte muito esse tipo de anime, pode valer a pena uma chance. Saihatsu no Paladin tá voltando aí também com uma nova temporada. A história acompanha um cara que é reencarnado em um mundo de fantasia, é criado por mortos-vivos lendários, vale dizer, e aí depois parte uma jornada própria por esse mundo, depois de anos aí sendo ensinado por eles. E bom, mudaram o diretor e estúdio da primeira temporada, o diretor dessa nova é bem mais experiente do que a da temporada anterior, só que o estúdio não é dos melhores não, mas da primeira temporada também não era. Pelo trailer aí, pelo menos, não parece que vai ser mal animado. Só não esperem que eles esbanjem sem parar. A continuação de Nanatsu no Taizai, que não é uma nova temporada, esse aqui é meio que um spin-off, porque tem novos personagens, mas se passa no mesmo mundo de Nanatsu no Taizai depois dos eventos das outras temporadas de Nanatsu, que já foi completamente adaptado para anime, inclusive foi meio porcamente adaptado a partir da terceira temporada, né, mas ainda assim foi totalmente adaptado. E então não vai ter remake, o pessoal queria remake e tal, não vai rolar. Ao invés disso, o autor fez um outro mangá depois que acabou Nanatsu, e agora esse mangá também vai ganhar anime. Felizmente por um estúdio melhor
do que o que adaptou aí a partir da terceira temporada. E bom, a história acompanha um garoto aí que tem o avô que criou ele morto, e depois disso ele parte em uma jornada para tentar descobrir os mistérios sobre ele e também sobre o cara que matou o avô dele. O estúdio é o Telecom, que é um estúdio decente, não é fantástico, mas é competente geralmente nos animes que ele faz. No caso, um anime que ele fez, que muita gente assistiu, seria, por exemplo, Tower of God. E, bom, o diretor nunca dirigiu nada sozinho, mas ele já fez um bando de trabalhos como storyboarder, em animes de ação, diretor de episódio, etc. Então ele tem bastante experiência. Então nada impede que ele faça um bom trabalho. Embora que, pra variar, o que mais vai chamar atenção é a trilha sonora. No trailer já, ela, no caso, com certeza chama a sua atenção. E bom, a trilha não é do Sawano, embora pareça muito, é do Aprendiz do Sawano, que vem se destacando aí em diversos animes. Em algumas, como por exemplo Dark Gathering, ele vem tendo uma pegada bem própria ali, que não parece nada com o que o Sawano já fez. Olha aí. Então, o cara vem saindo cada vez melhor, então não vem importando muito não. Quando botam ele na trilha sonora, geralmente vai sair um negócio legal. E esse aqui, muito esperado, Goblin Slayer, tá voltando aí com a segunda temporada. E bom, a história acompanha um cara que depois de um trauma do passado ficou obcecado por caçar goblins, ele só faz missões que envolvam goblins de alguma forma. E bom, ele se envolve aí com uma sacerdotisa no começo da história, a partir daí ela entra pro grupo dele, outras pessoas entram também, e a gente vai acompanhando aí as missões que eles vão fazendo, envolvendo goblins de alguma forma. E bom, pra essa temporada, eles mudaram o diretor, ou mais precisamente, botaram o diretor anterior como supervisor do projeto, e uma diretora assumiu aí como diretor principal. E, bom, mudaram também o design de personagens, mas não afetou tanto, como dá pra ver pelo trailer e tal, não ficou ruim. Mas um ponto que chamou muita atenção é como, por exemplo, o protagonista não estava em computação gráfica. Direto colocavam ele em computação gráfica durante a primeira temporada. No caso do que mostraram do trailer até agora, óbvio que pode ser propaganda enganosa, no caso eles esconderam as partes que o pessoal não ia gostar, que seria computação gráfica, mas do que eles mostraram aí, é tudo em 2D. Tá bem animado, tá fluido, não tão censurando, tem sangue pra caramba aí. Tem uma cena até bem estilosa, onde ele pega e limpa a espada e vai sangue na tela. Então parece que vai ser no mesmo estilo aí da primeira temporada. Essa mudança de direção não parece que vai afetar grande coisa. O estúdio também mudaram nessa temporada. O estúdio anterior era mediano, esse novo também é mediano, então não creio que vai afetar grande coisa. E Eminence Shadow tá voltando aí também com a segunda temporada. A história do cara que sempre sonhou em ser uma eminência nas sombras, e ele é reencarnado em um mundo de fantasia e finalmente consegue realizar esse desejo, fingindo que é um aluno comum de um colégio, até fraco, quando na verdade ele é alguém extremamente poderoso, que tá sempre se metendo nos assuntos principais daquele mundo lá, sem que ninguém descubra a verdadeira identidade dele. E claro, fazendo uma organização cheia de mulher linda que segue ele ao longo do processo. E tudo isso meio sem querer. E o protagonista, bom, ele é uma figura com certeza. Mas bom, o anime fez bastante sucesso aí na primeira temporada, então tá voltando aí pra adaptar mais um arco da história na segunda. Tudo igual, diretor, estúdio, designer, que é muito importante, já que é uma das coisas que mais chamou a atenção dentro desse anime. Os designs das heroínas principais são muito bonitos. E bom, uma coisa que confundiu muita gente é porque esse anime estava listado aí na temporada de julho no My Anime List. E também Goblin Slayer e Shield Hero. O que tá acontecendo? Bom, aquilo lá são pré-estreias que ocorreram aí, geralmente em eventos. Um foi na Alemanha, outro evento foi na Anime Expo. E aí eles contaram lá, foi uma coisa muito doida, uma Anime List resolveu colocar lá como uma estreia antecipada. Não deveria. O anime só estreia oficialmente para todo mundo assistir a partir da temporada de outubro, todos esses. Talvez, até começar essa temporada, eles ajeitem. Mas até o momento que eu fiz esse vídeo, tá errado. Tá botando lá como se tivesse começado em julho. De qualquer forma, na próxima parte do guia, vem aí os novos animes. Tem muito anime interessante que vai estrear nessa temporada. Então aguardem aí. Ou quem quiser vai dar uma olhada no guia escrito de uma vez. Tem um link pra ele na descrição do vídeo.
E bom, gente, é isso. Fique por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Kenojo Mokanojo tá voltando aí também com a segunda temporada. Sendo basicamente coisa dessa acontecendo ali. Kenojo Mokanojo tá voltando aí também. Ele acompanha a história de um cara tentando ter duas namoradas. Sim, elas sabem disso. Não é que ele tá tentando... Sim, elas sabem disso. Não é um mistério. Tentando ter duas namoradas. Sim, eu não tô brincando. E elas não sabem disso. Sendo basicamente ali. Kenojo Mokanojo... Tá difícil aí. Difícil pra caramba essa. Pô, Marco, é uma história de traição. Não. E alguns podem estar pensando, traição! Sim, traição. Pra quem não conhece a história, basicamente tendo base que droga! Tanta coisa mais complicada que eu falei fácil e esse negócio tá travando pra caramba. Sendo basicamente acontecendo ali. Kenojo Mokanojo. Que dificuldade. Mas 10 minutos do vídeo vai ser eu tentando falar. Começo desse ali. Sendo basicamente acontecendo uma coisa dessas ali. Kenojo... Ok. Agora foi. Meu Deus. 8 minutos só pra falar isso. Ridículo.